Deus, Ele tem pressa em renovar a sua igreja. Agora, por que Deus Ele tem pressa em renovar a sua igreja? Porque uma vez que a igreja é renovada, ela não tem prazer no pecado, ela tem prazer na santidade e nas coisas de Deus. A pessoa que é renovada no Espírito e na Palavra e tem a presença, mentia, agora não mente mais, fazia coisas erradas, mas agora não faz mais, porque... Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. O saúdo com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, livro do tema nesta noite: Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo 21, a parte B desta pequena partícula de mensagem. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo 21, a parte B, que nos diz assim: renova os nossos dias como, não dantes, mas como antes. Amém? Podeis assentar. Renova os nossos dias como antes. Meus queridos irmãos, antes de verbalizar a palavra do eterno Deus, eu quero deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus por Ele estar me proporcionando mais uma oportunidade para fazer a exposição da sua poderosa palavra, pois tudo aqui é por Ele e tudo aqui é para Ele. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Augusto, pastor local desta igreja, pela vida de cada obreiro, membro, visitante nesta noite. Que Deus possa abençoar poderosamente. Palavra de gratidão a Midian, que mais uma vez foi o canal de Deus para nos formular o convite para estar entre os irmãos. Amém? Esse texto sagrado, livro de Lamentações, livro esse que os irmãos em todo o território AD Madureira está embargado nesse tema, livro de Lamentações de Jeremias. O livro por si só traz a sua própria biografia, lamentação. Lamentações por quê? Porque Jeremias era conhecido como um profeta chorão, haja vista que ele escreve o livro chamado Lamentação. Lamentação por quê e por quem? Por causa de uma nação e por causa de uma cidade, isso é a cidade de Jerusalém. Quem foi Jeremias? Jeremias, ele veio de uma linhagem
sacerdotal. Jeremias morava na cidade chamada Anatote, cidade que fica nas terras de Benjamim, aproximadamente 5 quilômetros é a distância da cidade chamada Anatote para a cidade chamada Jerusalém. Jeremias, ele veio de uma linhagem sacerdotal. O seu pai chamava-se Euquias. Euquias era sacerdote da casa de Deus. O pai de Jeremias foi um homem vocacionado pelo próprio Deus. E Jeremias também, ele não foi diferente. Jeremias, ele também foi escolhido, ele foi vocacionado pelo próprio Deus. Haja vista que, quando ele estava sendo ainda gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha escolhido, Deus já tinha vocacionado Jeremias para o ministério profético. Eu não sei quem vai pegar a palavra. Eu tenho poucos minutos para fazer a exposição da palavra do eterno Deus, mas como eu já antecipei aos irmãos dizendo que a presença de Deus está nos 4 cantos desse santuário, verdade. Eu já verbalizei aos irmãos que, agindo Deus aqui nesta noite, ninguém impedirá. Portanto, se tu és escolhida por Deus, se tu és escolhido por Ele, erga a tua cabeça nesta noite, porque tem renovo de Deus hoje, dentro da tua casa, no meio da tua história, no meio da tua família. Talvez você entrou aqui triste, desanimado, cabisbaixo, mas a mão do bom amigo, chamado Jesus de Nazaré, Ele vai te pegar nesta noite e algo novo Deus vai fazer na tua vida aqui nesta noite. Se você acredita nesta palavra, faça uma reação e faça um barulho que Satanás não gosta. Pastor João Paulo Ferreira, qual é o barulho que Satanás não gosta? É glória a Deus e aleluia. Portanto, adoremo-lo ao Senhor nesta noite. Ele está entre nós. Jeremias foi escolhido, vocacionado por Deus para exercer o ministério de profeta. Isso é na cidade chamada Jerusalém. Deus, ele começa se revelando, Deus começa falando sobre a sua escolha e sobre o seu chamado. Haja vista que no capítulo de número 1, Jeremias começa escrevendo acerca da fala que Deus tivera com ele. Deus começa dizendo assim: Jeremias, tu és uma voz que eu levantarei nos 4 cantos de Jerusalém. Eu te levanto como atalaia da minha casa. Glória a Deus. Por quê? Porque Jeremias foi vocacionado por Deus. Jeremias aceitou o chamado de Deus e Jeremias não se corrompeu, mas sempre zelou pela palavra de Deus. Sempre zelou pela palavra de Deus. Quem é escolhido não se corrompe. Quem é escolhido por Deus zela a palavra de Deus. Estamos em século 21, aonde tem muitas pessoas que se vestem como homem de Deus, que se veste como mulher de Deus, mas já perdeu a comunhão com Deus há muito tempo. Jeremias não, ele teve compromisso com Deus, falava com Deus e obedeceu a voz de Deus por meio da sua palavra.
Deus disse para ele: eu tenho te escolhido como atalaia da minha casa. E Deus, ele foi bem sucinto dizendo: Jeremias, eu te conheço. Antes mesmo que quando você estava sendo gerado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Eu já te santifiquei. Tu é meu escolhido. Coisa boa é ser escolhido por Deus. Quem é escolhido por Deus passa por cativeiro. Quem é escolhido por Deus passa por aflição, mas sempre está com a cabeça erguida, pois Deus não abandona quem é escolhido. Quem é escolhido, Deus não abandona. Existe aí um ponto chamado ponto de interrogação. Qual é o dilema? Qual é a dor? Qual é o vale que você está vivenciando no dia chamado hoje? Não sei, mas Deus, ele sabe, Deus, ele conhece, e Deus me trouxe aqui para te dizer: tu és escolhida dele, tu és escolhido dele. Portanto, erga a tua cabeça e volte a sonhar, e acredite nas promessas daquele que te fez a promessa. Deus disse para Jeremias: eu te levanto como profeta, como atalaia da minha casa. Porém, o povo que você vai pregar é um povo duro de coração. Muitos têm se rebeliado contra a minha palavra. Mas não temas, Jeremias, pois eu serei contigo. Jeremias, ele treme na base, e ele sentiu o peso da responsabilidade do seu chamado. E Jeremias, ele usa aquela fala que muitos conhecem. Qual é a fala? Ele diz: Senhor, tu tens me escolhido, eu não sei falar, pois eu sou uma criança. Essa fala criança é simplesmente uma fala, mas para quem estuda, para quem estudou história, sabe que quando Deus se revela para Jeremias, ele não era uma criança, mas ele tinha mais de 22 anos de idade. Mas Deus disse: muito bem, você se compara a uma criança, mas não se preocupe, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Jeremias, é eu que vou colocar as minhas palavras na tua boca. Aleluia! Então Jeremias deu-se início ao seu ministério. Isso é na cidade chamada Jerusalém. Jeremias nunca noivou e também nunca casou, pois Deus assim não o permitiu. Exerceu o seu ministério profético durante 40 anos. 40 anos foi o tempo em que Jeremias profetizou a palavra do eterno Deus. Jeremias deu-se o seu início, o seu ministério, na época do rei Josias. Josias, nesta época em que estava reinando todo o território de Judá, Jerusalém, o seu reinado estava próspero, havia sacerdote na casa de Deus. Só que o pecado aderiu no coração daqueles que defendiam a fé. Muitos profetas, muitos homens que se diziam sacerdote da casa de Deus,
estavam agora usando a palavra de Deus de engano. O pecado aderiu nos vossos corações, de natureza que Deus levanta Jeremias com uma palavra de exortação. E Jeremias começou a pregar dizendo: arrependei-vos do vosso pecado. Ele propagava a palavra de arrependimento em todo o território de Jerusalém, só que o povo não dava ouvido, pois o temor, a presença de Deus já havia saído do altar. A presença de Deus já não estava no centro da adoração. A presença de Deus já não era verdade na boca do sacerdote e muito menos do profeta, mas porque a presença de Deus havia saído por causa do pecado. O pecado é a única ferramenta que nos afasta do Criador. Este culto, esta reunião só tem sentido por causa da presença de Jesus de Nazaré em cima deste altar e na nave desta igreja. Porventura, se antes você tinha o teu elo, o teu particular com Deus, e hoje foi quebrado, você se encontra triste, desanimado, cabisbaixo, hoje é noite de fazer uma aliança, hoje é noite de fazer uma reconciliação com Jesus de Nazaré, pois a sua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que faz divisão entre junta e medula. É Ele que sabe o teu coração, Ele conhece as tuas sensibilidades aqui nesta noite. Portanto, se acheguemos com confiança ao trono de Deus e rogamos-lhe a sua presença sobre a tua vida. Jerusalém estava vivendo um caos porque já tinha perdido a presença de Deus. Jerusalém já não era o centro da adoração, pois a presença de Deus já não habitava sobre a congregação. Coisa horrível, coisa triste, é alguém que antes tinha a presença e hoje não tem mais. Mas Deus abriu o leque da renovação. Por que renovação? Pois Deus é Deus de novidade. Uma vez que nós se achegarmos a Ele, uma vez que nós buscarmos a Ele com sinceridade, a sua presença também vai se achegar até nós, querendo Satanás ou não vai. Pode ser que não seria o sermão ideal que você queria ouvir, mas estou num contexto histórico, sendo guiado pelo Espírito de Deus, sendo orientado por Ele. Deus, Ele é santo e requer do seu povo santidade. Requer do seu povo santidade. Requer do seu povo santidade. Jeremias pregava uma mensagem de arrependimento, só que ninguém queria ouvir. Isso durou 40 anos, até que Deus disse na boca do profeta, dizendo assim: diga para os israelitas judeus, que se eles não se arrependerem do vosso pecado, eu, Deus, vou permitir que a maior potência da terra venha até Jerusalém e destrua a cidade e leve homens e mulheres cativos até o território babilônico. Deus agora estava alertando que se o povo não se arrependesse, Deus iria enviar a maior potência da época, chamado Nabucodonosor, que habitava no território babilônico,
a fim de que entrasse em Jerusalém e destruísse a cidade. Vai uma palavra de exortação para você que me ouve, e automaticamente serve primeiro para mim. Pastor, qual é a palavra de exortação? Não espere, não esperamos a destruição bater na tua casa para depois você buscar a Deus. O dia de fazer concerto com Deus é hoje. O dia de fazer aliança com Deus é agora. O tempo é chegado, é hoje. Está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Ouvimos falar muito sobre o arrebatamento da igreja. Muitos estão desapercebidos, outros estão se preocupando em se preparar depois que Jesus arrebatar a sua igreja. Não, a igreja tem que estar na presença do Cordeiro de Deus 24 horas. Quando a trombeta soar, Deus vai recolher o seu povo dos quatro cantos da terra. Ele vai arrebatar, pois é promessa dele. Jerusalém, os habitantes esperaram a destruição bater na sua porta, para depois buscar a presença de Deus. Talvez você não sabe o valor que você tem, mas está escrito que tu és, eu sou, nós somos templo. O que é templo? É morada do Espírito Santo de Deus. Valorize aquilo que Jesus injetou na sua alma, que é o gozo, a alegria do Espírito Santo. Não perca a presença dele por nada, não perca a presença do Espírito Santo por nada. Quantos têm trocado a presença do Espírito Santo por coisas banais? Muitos têm perdido a presença do Espírito Santo pelaquilo que o mundo está nos proporcionando. Mas seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, seja uma criança, preservado por Deus, que ama a palavra do Criador e está aguardando o arrebatamento da igreja. Jerusalém não deram ouvido à voz de Deus através do ministério de Jeremias. Deus permite que o exército babilônico entrasse em Jerusalém, destruísse o templo, colocou fogo nas casas. Muitos foram mortos na espada. A casa de Deus foi destruída. E agora 10.000 judeus são levados cativo para o cativeiro babilônico. Agora, por que a destruição veio? Por causa da desobediência à palavra de Deus. Eu quero falar bem compassivo. Com Deus ninguém se zomba, com Deus ninguém se brinca. Desde os 12 anos de idade eu fiz uma aliança com Deus. Tenho permanecido no altar e estou aguardando o arrebatamento 24 horas. Passamos por aflição, mas a mão dele sempre está com aquele que ele escolhe.
Portanto, nesta noite, preserve a chama do Espírito sobre a tua vida. Seja um homem e uma mulher valente nesta noite e passe a valorizar a presença de Deus sobre a tua vida. A desobediência a Deus, ela traz desgraça, e a obediência a Deus, ela traz primeiro graça e fruto e promessa da parte de Deus. O cativeiro babilônico durou 70 anos. 70 anos foi o tempo em que os judeus ficaram cativos em Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia. Observa que no capítulo 1 de Lamentação, Jeremias, ele escreve dizendo: como está solitária Jerusalém, está como uma viúva que perdeu o seu esposo. Jerusalém está vazia, já não tem mais jovem correndo pelas praças. Os olhos de lágrima dos sacerdotes secaram. Os nossos pais pecaram, já não existe, e a culpa caiu sobre nós. Jeremias está se lamentando, está chorando, e Deus está provocando no céu um grande renovo para a cidade, para o povo de Jerusalém. Jerusalém. Enquanto o povo está preso no cativeiro, tem alguém na brecha que está intercedendo. E Jeremias, ele é sucinto, ele é categórico, e ele faz um pedido a Deus. E ele faz um pedido em lágrimas. Ele diz: ó Deus, renova. Jerusalém está um caos, mas ele está dizendo: ó Deus, renova. A presença dele está aqui. O caos chegou na tua vida, mas a palavra profética é: Deus vai provocar renovo hoje sobre a tua vida. Você acredita? Levante a mão, faça uma reação, pois renovo de Deus vai chegar hoje dentro da tua casa. Vai. Ó Deus, renova os nossos dias como antes. O caos chegou, mas tem alguém que está chorando e intercedendo. Renova. Ainda ontem, 4 minutos para me concluir. Ainda ontem estava vindo da empresa pela qual presto serviço, e no meio do caminho o meu coração começou a arder nesse tema, nesta fala que Jeremias se lamenta e diz: renova os nossos dias, ó Deus, como antes. E no meio do caminho, no meio do trajeto, eu recebi o impacto da palavra, e Deus disse: pare e ouça a minha voz concernente a esse tema. Eu disse: Deus, eis-me aqui. Parei no meio da rua, muitos passavam, olhavam para mim, e Deus dizia para mim: o renovo primeiro parte não do meu povo, mas de mim, pois eu sou o mais interessado a trazer renovo sobre a minha igreja, Deus, Ele tem pressa em renovar a sua igreja. Agora, por que Deus, Ele tem pressa em renovar a sua igreja?
Porque uma vez que a igreja é renovada, ela não tem prazer no pecado, ela tem prazer na santidade e nas coisas de Deus. A pessoa que é renovada no Espírito e na palavra e tem a presença, mentia, agora não mente mais, fazia coisas erradas, mas agora não faz mais. Por quê? Porque está sendo guiada pelo Espírito, pela palavra, e tem o renovo de Deus na sua vida. Observa aqui o versículo por completo. Jeremias diz: converta-nos, Senhor, converta-nos, Senhor, e nós se converteremos a Ti. Uma vez que a igreja é convertida a Deus, tem renovo na casa, tem. Uma vez que a igreja é realmente convertida na palavra, tem renovo de Deus, tem. Pastor, o que é renovo? É levantar a mão? Não. O que é renovo? Pular com uma perna só? Não. O que é renovo? É sair correndo nos quatro cantos da igreja? Não, isso não é renovo. Isso é emocionalismo da carne, do teu corpo. Mas renovo aqui é a presença, é a chama do Espírito injetado na alma do homem e da mulher. Isso é renovo. Você lembra do que Moisés falou? Deus, a terra é boa, mas daqui eu não saio sem a tua presença. Quem olhasse para Moisés defronte o mar vermelho, ia ver sua retaguarda, atrás o exército de Faraó. E Deus disse para Moisés: o que é que tu tens na mão? Moisés disse: eu só tenho um cajado, uma vara. Deus disse: a partir de agora não será mais um cajado, não será mais um pedaço de madeira, mas a minha presença estará sobre a madeira. Toca nas águas, Moisés. Quando Moisés tocou, as águas se dividiram. O que é isso? Sinal da presença de Deus. Aleluia. Finaliza a minha participação agora. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Deus disse na boca do profeta: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Não é pensamento de mal, mas é pensamento de paz, para trazer o fim daquilo que vocês estão esperando. Versículo de número 13. Deus disse: buscar-me-eis e me encontrareis, que quando me buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Quando a igreja brasileira e nos quatro cantos da terra se ajuntar e buscar verdadeiramente a Deus, o céu vai trovejar e a presença dele será notória em nosso meio. Jeremias pediu o renovo de Deus, e o renovo aconteceu. Salmo de número 126, verso 1 está escrito: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico ao Senhor. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estamos alegres, porque Deus fez grandes coisas no meio de nós. Ele nos tirou, Ele nos libertou.
eu encerro a minha participação profetizando que grandes coisas de Deus estão por vir sobre a tua vida aqui nesta noite. Você acredita? Faça um barulho, faça uma reação e creia nesta palavra. Gostou? Deixe seu like.